horas e 9 minutos. Como prometido, vamos iniciar agora. Só vou dizer o seguinte, fazer o meu jabá. Se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva agora, a gente vai começar. Já tem dezenas de vídeos que estão lá disponíveis. Eu não vou tirar todos os vídeos, sempre vai ficar lá uma quantidade maior do que você consegue ver se você der moleza. Então, vamos lá. Não ria de mim, estou usando a minha luzinha por conta da minha mesa aqui que eu estou treinando. Hoje eu fiz aula de caligrafia em mesa digitalizadora. Estou treinando. Não vai melhorar, mas eu estou me esforçando. Não tem jeito. Muito bem, iniciando agora mais um raio-x da questão. É o episódio número 34. A gente continua analisando o rito sumário no processo administrativo disciplinar. É o que está regulamentado no artigo 133 da Lei 8.112. E como nós já fizemos na parte 1 sobre rito sumário, já tivemos uma live de rito sumário, tivemos a segunda foi ontem e hoje já a terceira live que trata do rito sumário, porque são muitos detalhes. Na nossa primeira live sobre rito sumário, que foi o episódio 32, no episódio 32 nós fizemos um apanhado de questões tratando justamente dos conceitos mais importantes sobre rito sumário no processo disciplinar. Episódio 32. Aí tivemos o episódio 33 e este, episódio 34 do nosso raio-x da questão, a gente vai finalizar a questão do rito sumário. E ao final desta live agora, episódio 34 da live de hoje, nós vamos fazer mais algumas questões e eu vou mostrar para vocês como que todos os conceitos que nós revisamos e aprofundando aqui estão frequentemente em provas de concurso de várias bancas. Muito bem. Tudo certo? Eu quero saber o seguinte, o áudio e o vídeo estão ok? Não estão tapando ali? Deixa eu ver se não está tapando, não está? Então me avisem qualquer coisa. Se travar, tudo certo. Vamos lá. Rito sumário. Então, na verdade, hoje eu quero começar aqui. Aqui era só a chamada, só o nome bonito. Daqui a pouco a gente volta para essa parte e eu quero começar aqui com vocês. Olha só. Na live de ontem, o episódio número 33, Idade de Cristo, o episódio 33 da nossa 7ª temporada, episódio 33, eu tratei do fluxograma, do passo a passo, para quando a infração disciplinar sujeita ao rito sumário é ou abandono de cargo público ou inassiduidade habitual. Fizemos o passo a passo. Agora nós estamos num outro fluxograma, também de rito sumário, mas agora é para apurar a infração disciplinar sujeita à demissão de abandono de cargo público. Professor, mas não é a mesma coisa? Não é o mesmo rito? Não. Dentro do passo a passo do rito sumário relativo à acumulação ilegal de cargos públicos, tem um detalhe que vai responder justamente a provocação que eu fiz lá no Instagram, nas redes sociais, no Facebook hoje. Qual é? O servidor flagrado acumulando ilegalmente cargos, funções públicas, ele tem a faculdade de decidir arquivar o processo. Eu vou mostrar isso para vocês. Esse é o diferencial. Arquivar o processo e não ir a julgamento. Ele tem essa prerrogativa. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ele pode se livrar dessa demissão por acumulação ilegal. Lembrando que quando ocorre a demissão, ele é demitido dos dois. Se for até o final e ele for condenado, vai demitir dos dois cargos. Tudo bem? Mas vamos lá. Professor, está muito pequena a tela. Calma, se você está pela primeira vez aqui na nossa live, a gente tem... Então eu estou te mostrando o panorama todo, a gente vai começar aqui. Olha, vamos aqui. A gente vai começar aqui no quadrinho número 1 aqui, ó. Olha aí. Vamos começar aqui no quadrinho número 1 e vamos prosseguir até o final. Até aqui, ó. Aqui o final vai ser aqui, ó. O final vai ser aqui. A reta final. Mas eu preciso ampliar para que vocês vejam o que está aí. Olha que bacana. Vamos fazer a mágica da ampliação. Então, olha onde nós estamos e vamos no passo a passo. Vou ampliar até um pouco mais para ficar bem visível para você aí. Então, tranquilo. Se precisar, a gente recolhe um pouco para você ter essa noção. Beleza.
Quem viu o episódio anterior, a gente vai acelerar um pouco mais aqui. Se ficar faltando alguma explicação, até domingo, às 23 horas e 59 minutos, você ainda poderá assistir no canal o episódio anterior, o episódio número 33. Então é assim, nós vimos que tem a questão do recebimento. Olha, a gente tem o recebimento. Como é que se dá o recebimento aqui o recebimento tá aqui. É assim. Em todo órgão ou entidade, quando eu falo entidade, pode ser uma autarquia, uma fundação pública, existe a autoridade competente nos termos da lei, no nosso caso, a lei 8.112/90, se for na esfera estadual ou na esfera municipal ou distrital, a respectiva lei que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis estaduais, distritais ou municipais. Então, lá na lei, vai dizer qual é a autoridade competente para aplicar cada tipo de sanção disciplinar. Advertência é uma autoridade, suspensão até 30 dias, uma outra autoridade. E uma autoridade do nível mais elevado é o caso da demissão ou destituição de cargo em comissão. O fato é que esta autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar, ela é também a competente para instaurar o procedimento administrativo disciplinar, o processo disciplinar, tanto pelo rito sumário como pelo rito ordinário. Agora, para que ela tome essa providência de instaurar o processo disciplinar, ela precisa ter ciência, ter conhecimento de que uma suposta infração disciplinar foi cometida. E aí, quais são os meios, os canais para que esta autoridade competente para instaurar o processo disciplinar, para que ela tome conhecimento? E aí nós temos 3 canais que eu vou repassar aqui rapidamente, porque nós os explicamos no episódio 33 e eu recomendo que você vá ao canal do YouTube e veja ou reveja o episódio 33 nessa parte. Então tem a representação, tá aqui, olha, tem a representação, tá aí, tá em verde. Tem a denúncia nós vamos colocar em blue, azul, e a notícia da irregularidade em pink, rosa. Professor, o que é cada uma dessas? Representação, denúncia ou notícia? Aí você já tem aquele mindset, aquela mentalidade do garimpador de conceitos. Bateu o olho e não sabe o que é, você faz 2 perguntas. O que é e para que serve? Quando é que eu aplico cada um desses? A explicação está mais que detalhada, exaustivamente detalhada no episódio número 33, o episódio anterior, a live anterior, que está disponível até domingo para você. Corra lá e assista. Não vou explicar mais isso aí. Mas, então, essas são as 3 formas de se levar à ciência, se levar ao conhecimento da autoridade competente para instaurar o PAD, alguma suposta infração disciplinar. No nosso caso aqui, foi a caguetagem. Alguém, pode ser um órgão, pode ser um cidadão, pode ser uma investigação jornalística, que comunicou à autoridade competente que você está acumulando 2 cargos. Olha, se fosse comigo, gente, se eu estou lá ocupando um cargo e eu pego um colega, sabe, se você pega aquele colega que não passou em um, ele passou em 2 concursos. Você morreu para passar em um, o cara passou em 2, tomou posse, entrou em exercício nos 2 e está acumulando na surdina, na ilharga, está acumulando os 2 cargos. Você fala, caramba, não só o sujeito é melhor que eu, porque passou em 2 concursos, como está ganhando 2 remunerações. Ah, eu não aguento. A inveja, gente. Eu não é meu caso, mas a inveja, o cara vai te caguetar. E aí vai dar ciência. Aqui, neste intervalozinho aqui, olha, gente, aqui, nessa setinha, essa conexão aqui, ou seja, essa ponte entre o quadrado número 1 e o número 2 aqui, olha. Esta ponte tem os chamados efeitos
prodrômicos. Professor, mas isso está repetindo. Gente, eu sempre usei nos meus estudos como uma das táticas de memorização cabulosas, tem outras, mas uma básica, a forma como eles adestram ou adestravam animais em circos. Nossa, o professor está me chamando de animal. Estou falando, não. Eu me preparava e sempre me preparei, me preparo ainda hoje, disputo concurso de tabelião de cartório, todos sabem, quem não sabe fique sabendo. Então eu me preparava pelo método que eles adestram animais em circo, repetição. Repete conteúdo, lê, relê, vê videoaula que tem hoje, vê material escrito, PDF, comentários de questões e vai. Então, efeitos prodrômicos. Eu quero perguntar o seguinte, de ontem para hoje, porque ontem eu expliquei o que são os efeitos prodrômicos, hoje eu não explico mais, eu aponto. De ontem para hoje, quando você se deparou com os tais efeitos prodrômicos, que é apresentado pelo Celso Antônio Bandeira de Mello e é cobrado em concurso, você fez duas coisas que eu sugeri. Uma, você deu um Google para ver uma explicação, um resumo sobre isso? Além do meu, não deu. Você entrou num site de busca de questões e colocou lá na caixinha de pesquisa efeitos prodrômicos para ver se achava alguma questão? Coloca aí para mim nos comentários, no chat, quem foi que teve essa iniciativa. Que quem teve essa iniciativa está entendendo o que eu estou falando, o que está por trás da minha explicação, da metodologia. Quem não fez, cara, ou é preguiça ou é amadorismo. Bacana? Porque quando eu bato o olho numa coisa, não sei o que é, eu não consigo dormir sem esclarecer um pouco mais. Tá bom, o professor explicou, eu anotei. Mas, cara, vamos ver se esse maluco não está mentindo. Vamos dar um Google aqui nessa parada. Bacana? Beleza. Então, e aí isso vai levar ao registro. Olha aqui. E aí vai ter o ato de registro. Vamos colocar aqui em amarelo. Registro da ocorrência e protocolização. Dois atos administrativos importantes. Então, vai se registrar num arquivo próprio, né? Ou hoje em dia isso é feito no sistema. Entra no sistema e tem lá registro da ocorrência da apresentação de uma representação. Alguém entregou uma representação, uma denúncia, alguém entregou uma notícia ou teve esse conhecimento por notícia. Aí você vai registrar, que ocorreu esse momento, na data tal, do dia tal, às tantas horas, chegou ao protocolo, ou via correspondência, ou via balcão, ou via e-mail, ou via malote digital, chegou a este órgão uma representação, ou uma denúncia, ou uma notícia, informando que o servidor fulano de tal, lotado no setor tal, é ocupante do cargo tal, ou simplesmente servidor tal, também exerce cargo, ou supostamente também exerce o cargo X no órgão tal, no setor tal, em acumulação ilegal, supostamente. Pronto. E aí você vai pegar tudo isso, mais os documentos que vieram com a representação, com a denúncia ou com a notícia, e vai protocolizar. Vai dar a entrada e vai dar um recibo de que foi entregue para a pessoa que apresentou ou a denúncia, ou a representação, ou a notícia. Bacana? Parece que são de um para o outro, são 6 meses. Não, isso aí leva minutos para ficar pronto. Protocolização dos autos. Autos são aqueles documentos empilhadinhos, né? Que hoje é tudo eletrônico, ou em boa parte eletrônico. E aí a gente vai para o passo número 3. A gente vai para o passo número 3 aqui, olha. No passo número 3, vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui, olha, em amarelo, vai ter o despacho. Despacho da autoridade para análise em admissibilidade. Sabe aquela autoridade competente para encaminhar? Então ela recebe, deve ser o chefe do protocolo lá da autuação, ele vai encaminhar para a assessoria da autoridade que vai decidir pelo acolhimento não, a autoridade condutora ou responsável por conduzir o processo disciplinar, ainda que pelo ritmo sumário, vai
encaminhar a ela e a sua assessoria técnico-jurídica para ela fazer um parecer, uma análise, um despacho de admissibilidade. Ou seja, se aquilo que chegou com a representação, com a denúncia ou a notícia, possui o suficiente para instaurar o processo ou foi alarme falso. Foi algo que imaginaram, acharam que era, mas não era. Beleza. Então, está aqui. Vai para o despacho de admissibilidade. Vamos colocar aqui admissibilidade. 6. Admite ou não o prosseguimento da denúncia, representação ou notícia para instaurar. Ótimo. E aí a gente vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? A gente coloca aqui, é o passo número 4. Não, vamos apagar, ficou fora do esquadro aqui. Pronto. Passo número 4. A letra está melhorando, já melhorou 0,02%. E vamos lá. Aí o que vai acontecer? Quem é que vai, na verdade, dizer se admite ou não? Quem? É a autoridade instauradora. Então, é a autoridade aqui, olha, autoridade instauradora, olha aqui. Autoridade instauradora. Fez foi cobrir aqui, mas credo. Olha aí. Autoridade instauradora. Beleza. Vamos fazer só a qualidade. Pronto. Essa autoridade instauradora, a gente está respondendo a uma pergunta. É o quem? Quem? Quem vai praticar o ato, admitindo ou não admitindo aquela denúncia, os documentos, né, que vieram com denúncia, representação, notícia, admitindo como suficientes para se instaurar o processo. Vai admitir ou não, se não forem suficientes, vai falar que não. Bacana? Beleza. Só que aqui, aqui é onde está o tchan da questão. Vamos colocar aqui. Aqui, olha. Circula esse balão aqui. Aqui tem o diferencial. Aqui tem o diferencial. Qual é? Neste momento, no passo 4, quando se trata de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, rito sumário dentro do processo administrativo disciplinar para apurar a acumulação ou suposta acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas. Neste momento, no passo 4, a autoridade competente, a autoridade instauradora, deverá, ela não pode, é ato vinculado, ela não pode deixar de fazer. Ela deverá fazer um stop and go, essa expressão eu estou usando aqui, mas ela deverá fazer o quê? Ela deverá, e aqui eu vou colocar em pink, deverá notificar o servidor acusado, o servidor sobre quem paira a suspeita de acumulação ilegal, deve notificar o servidor por meio da chefia imediata. Então, a autoridade superior instauradora entra em contato via memorando, via ofício, e-mail circular, o procedimento interno, entra em contato com a chefia imediata do setor de lotação deste servidor e pede a essa chefia imediata para dar a ele a oportunidade, no prazo de 10 dias, a oportunidade de optar por um dos cargos. Eu tenho certeza que você teve a seguinte dúvida. Olha só, o servidor João foi representado, denunciado, caguetado para a autoridade que protocolizou o procedimento, de que ele estava acumulando, suponhamos, o cargo de analista judiciário no STJ com o cargo de técnico judiciário da área de segurança, trabalhava no período noturno do Supremo.
Ele passou para o nível médio, já era servidor da área de segurança do Supremo, fazia plantões à noite, noite sim, duas não, noite sim, duas não, 12 por 36, se ligou no movimento? E se formou o nível superior, passou para analista e ficou acumulando os dois, na surdina, na crocodilagem. Pegaram o exemplo? Concursado, nível médio, técnico judiciário da área de segurança, por exemplo, área meio, trabalhava em escalas plantão noturno, lá do órgão. Bacana? E, ou numa área qualquer, e ele passou para analista, dois cargos que são inequivocamente não acumuláveis entre si, e eles não são acumuláveis, não é por questão de compatibilidade de horários, eles não são acumuláveis porque eles não entram na exceção do artigo 37, inciso 16 da lei da Constituição Federal, artigo esse que nós analisamos aqui lá no episódio 32, que foi o nosso primeiro episódio sobre o rito sumário, já se liga no movimento, beleza, e aí foi denunciado, foi caguetado que está acumulando os dois cargos. Compatibilidade de horários havia. Num ele trabalhava em escala de plantão só à noite, no outro ele fazia expediente, meio expediente, 7 horas durante o dia. Tranquilo. Tinha um dia que ele ficava mais cansado, mas beleza. Aí você vai perguntar o seguinte: a autoridade vai entrar em contato com a chefia imediata de qual órgão para dar o prazo? Vocês fez essa pergunta? A autoridade superior instauradora vai entrar em contato com a chefia imediata, é o que diz a lei, para que a chefia imediata fale com o servidor e oportunize a ele o prazo legal de 10 dias para ele optar nos cargos. A pergunta é, a autoridade superior vai falar com o chefe imediato no STJ ou no Supremo? Eu tenho certeza que essa dúvida veio à sua cabeça. Quer a resposta? Coloca aí no chat enquanto eu bebo a minha água. Qual é a resposta ou se você quer saber a resposta? Então, a autoridade superior instauradora vai chegar no ponto 4, nesse passo 4, e vai entrar em contato com a chefia imediata para que a chefia imediata entre em contato com o servidor e oportunize a ele o prazo de 10 dias para ele optar ou para o cargo no Supremo ou pelo cargo no STJ. Qual é a chefia imediata que vai ser contactada pela autoridade superior instauradora? Responda aí enquanto eu tomo aqui a minha água bacana aqui, ó. Olha. A Mariana Aragão diz que é o segundo cargo. A Mariana Aragão diz que é o segundo cargo. Quem mais? Se não fez, é amador. Amador não passa. Caramba, pera aí, pega pesado, Vinícius. Depois o escroto sou eu, cara. O cara já tá dando canelada nos coleguinhas já. É isso aí mesmo. Concurso é guerra. Tem que... E vamos estimular. E ouçam isso não com mimimi, ouçam como estímulo. Fala, esse Vinícius está falando o quê? Vamos partir para cima, vamos tomar a vaga dele. Bacana. Chega de churumelas. Em contato com a chefia de aprovação do segundo concurso. Não. Então vamos lá. Concentração máxima, por favor. Alguém. Quem esse alguém? Episódio 33. Volta lá, o episódio anterior. Alguém ou representou, ou denunciou, ou veio uma notícia para a autoridade superior competente para apurar. Essa autoridade superior vai chegar no ponto 4. No meu exemplo, ele não era servidor do Supremo, primeiramente foi servidor do Supremo e depois passou a acumular o STJ. Aí eu disse, a autoridade superior vai entrar em contato com qual chefia? É só você responder a seguinte pergunta. A representação contra ele foi feita no Supremo ou no STJ? Pode ser feita em qualquer um dos dois. Não existe na legislação, não existe nada na jurisprudência, doutrina, dizendo que tem que ser obrigatoriamente no primeiro cargo ou no segundo. Em qualquer um deles. A caguetagem, a denúncia, a representação, a notícia pode ser levada à autoridade superior dele no STF ou à autoridade superior dele no STJ.
E a autoridade que primeiro tomar conhecimento, ela tem o dever de instaurar o procedimento. Instaurar o procedimento, ou seja, começar a lidar com isso, não significa instaurar o PAD sumário. Ela tem que instaurar o procedimento é tomar alguma providência. E aí a autoridade, quer a autoridade de um órgão, quer de outro, a que primeiro tomar conhecimento pela caguetagem. Caguetagem é o quê? Representação, denúncia, notícia. Esta autoridade, ela vai ter de tomar a providência. Então, ela vai entrar em contato com a chefia imediata lá naquele órgão. Então, se foi a autoridade máxima no STJ, ele vai entrar em contato com a chefia imediata do setor onde esse servidor trabalha lá no STJ. Mas se quem tomou primeiro conhecimento e tomou providências foi a autoridade máxima lá no STF, vai entrar em contato com a chefia imediata do setor onde esse servidor trabalha no STF. Tudo bem? Respondida essa dúvida? Tranquilo. E aí, chega a esse momento aqui, olha, o servidor vai optar 100% líquido das vezes em que um servidor é representado, denunciado ou noticiado por acumulação ilegal de cargos públicos, 100% das vezes vai chegar no ponto 4 aqui, olha. 100% das vezes vai chegar aqui. E ao chegar aqui, 100% das vezes, a autoridade instauradora está obrigada a oportunizar ao servidor, no prazo de 10 dias, a opção por um dos cargos. E aí, nesse momento, o servidor decide se vai botar a cabeça a prêmio, podendo perder os 2 cargos, ser demitido dos 2, porque ainda que o processo tramite ou só no STJ ou só no STF, e é isso que vai acontecer, ao final vai ocorrer a demissão dos 2. Ao final vai ocorrer a demissão dos 2. Mas, professor, e se a acumulação fosse Supremo e Ministério das Comunicações? Como é que fica a independência dos poderes? Lembre que ele é servidor da União. Se ele trabalha no STF, se ele trabalha no STJ, se ele trabalha no STF e no GDF ou no município, ele é servidor do ente federativo. E aí você vai ter que contemporizar isso aí. E ele vai ser demitido se ao final for julgado como acumulação ilegal de má fé, ele vai ser demitido dos 2. Volta para os estudos aqui com o professor Emerson Caetano. Não tem jeito, vai ter que entrar na comunidade comunidade Emerson Caetano de Direito Administrativo, voltar a estudar, depois de tantos anos. Bacana? Então, aqui, gente, aqui, olha, o servidor pode se livrar sem mesmo sequer instaurar o processo sumário. O servidor tem o poder, a liberalidade, a faculdade de, neste momento, se livrar do processo, porque até agora não tem processo instaurado. Não vai ter defesa escrita, não vai ter instrução sumária, nada. Ele se livra. Como é que ele faz para se livrar? Se ele optar por um dos cargos. Ele fala, não, por escrito, ele vai, eu estou abrindo mão do cargo de técnico e vou ficar com o cargo de analista, ganha mais. Como é que ele faz isso? Como é que se procede isso? Se o processo estiver correndo lá no STJ, basta, no prazo de 10 dias, ele vai lá no Supremo, pede a exoneração, pede uma declaração, uma comprovação de que pediu exoneração lá e apresenta no processo ou nos autos do procedimento lá no STJ. E aí vai ser arquivado. Por quê? Porque aí a lei diz que se ele optou, configura boa-fé. E se configurar boa-fé, o servidor é exonerado a pedido do outro cargo. Que, na verdade, como eu te expliquei, ele mesmo vai fazer o pedido de exoneração para, de forma inequívoca, comprovar que optou.
Então, falei que optei, mas comprove que você optou. A comprovação de que ele optou é pedir a exoneração do outro. Simples assim. E o processo será o quê? E o processo é arquivado. Na verdade, nem processo foi instaurado, ou seja, o procedimento que ainda estava engateando vai ser arquivado, ou seja, na verdade, a representação, a denúncia ou a notícia será arquivada sem sequer instaurar o rito sumário do PAD. Pronto, está resolvida a vida dele. Resolvida. Tudo bem? Então, tecnicamente, a acumulação ilegal de cargo público vai fazer o quê? Vai não dar nada não. Mas você deve estar perguntando, professor, mas o servidor, no momento da posse no segundo cargo, ele não vai assinar uma declaração de que não estará ou não irá acumular ilegalmente cargo público? Se ele assinou e foi acumular e iria acumular, isso não é falsidade, o crime de falsidade ideológica? Isso não é crime? Segura essa pergunta que a gente responde ao final, pode ser? Mas eu tenho certeza que você na sua cabeça fez essa pergunta. A gente acabou de perceber que a acumulação ilegal, se o servidor optar, se ele escolher no prazo de 10 dias, não vai dar nada. Não vai dar nada. Arquiva, pronto, tal, fica lindo. Mas aí veio uma pergunta à sua cabeça. Professor, e a declaração que ele assinou de que não iria acumular? Isso não é falsidade ideológica? Pergunta número 1, interrogação na sua cabeça. Bombando. Segunda pergunta. E as remunerações que ele recebeu em acumulação dos 2 cargos, vai ter de devolver? Segunda pergunta, para o final. Eu tenho que criar aqui alguns loopings, né, para segurar a audiência. Sabe aquele amigo que já discutiu esse assunto com você? Manda para ele agora. A hora de chamar o cara é agora, porque eu vou responder no final, daqui a pouquinho. Beleza? Tranquilo. Quem está gostando das dúvidas que eu estou suscitando, porque na verdade, essas dúvidas que eu estou suscitando aqui no meio, são dúvidas que já estão na sua cabeça. Eu só estou falando que quem está com a palavra sou eu. Você está aí com a digitação. Bacana? Beleza. Então tá aqui. Optou. Eu quero que você anote o seguinte. O prazo para optar. Então esse para optar, vamos anotar o seguinte, olha. Para optar. Tá aqui. Para optar, você coloca aqui. Prazo de 10 dias. Contados da notificação. Essa notificação é por escrito. A chefia imediata entrega uma notificação escrita ao servidor com uma contrafé. Ele dá o recebido em uma, fica com a outra e coloca a data. No dia tal, no dia 2 de julho de 2020, recebo esta notificação tal e assina. Coloca a matrícula dele. Beleza? Este prazo cai muito em prova. 10 dias. E aí a gente avança. Eu quero só que você, lentamente comigo aqui, ó, olha, só para você se situar, se situa onde nós estamos, ó, o panorama inteiro está aqui, ó. Então, só para você se situar, nós estamos bem aqui, olha a canetinha aqui, olha, estamos bem aqui. Só para você não se perder, nós começamos quadradinho 1, quadradinho 2, 3, 4, já vamos para o 5 aqui. E aí, só para você se situar aqui onde nós estamos. Maravilha, beleza. Então, esse aqui foi o quadradinho número 5. Uma das opções aqui é o quadradinho número 6, ou seja, uma das opções aqui, ele optou. O sim é, a pergunta é, o servidor optou por um dos cargos dentro do prazo de 10 dias? A resposta é sim, aí vem para cá. Esse seria a solução número 6, o passo 6. Mas e se o camarada é cabeça dura? Ele fala, cara, não vou optar, vou matar essa no peito. Não vou. Vou segurar essa bronca no peito. Sei não, hein? Será que é um bom negócio ele fazer isso? Será que é um bom negócio fazer isso? Jogar tudo? Tá arriscando mais que um olho, tá arriscando o cargo. Na verdade, tá arriscando perder os dois, porque enquanto ele tem os dois, ele pode optar por um ou outro. É um risco. O que você acha? E aí, e se a resposta for não aqui, olha. E se a resposta for não?
Aí se a resposta for não, vem o parecer em admissibilidade. Neste momento é quando a autoridade instauradora, com auxílio da sua assessoria técnico-jurídica, vai verificar se os elementos, os indícios da autoria, ou seja, de que ele fez aquilo, e da materialidade, ou seja, de que de fato está ocorrendo uma acumulação ilegal, é neste momento que você verifica isso. Então veja que antes mesmo de saber se existem indícios suficientes, notifica o servidor para o servidor falar. O próprio servidor pode achar, não, eu sei que estou acumulando, você sabe quando está acumulando ilegalmente. E aí, vem baseado nos indícios de materialidade e de autoria. Então isso aqui que é o nosso passo número 7. Mas este passo 7, na verdade eu até colocaria aqui diferente. Deixa eu colocar aqui diferente o seguinte. Eu colocaria aqui como o passo 6 também. Por quê? Porque o passo 6 ou é arquiva, se ele optou, ou o passo 6 vai ser, vamos para a admissibilidade. Entendeu? Então, você tem dois caminhos a seguir quando vai para o passo 6, que é ou arquivar, se ele optou por um descargo, morreu o assunto. Ou então, vamos para a admissibilidade, para ver se existem realmente os indícios suficientes para instaurar o PRAD. Se a resposta é não, se a resposta aqui é não, ou seja, olha, se a resposta é não, a proposta vai ser a proposta de arquivamento, arquiva tudo. Ou seja, o servidor não optou porque ele não estava acumulando ilegalmente, ou porque ele não estava em 2 cargos, ou porque os 2 cargos que ele ocupa, de fato, têm compatibilidade de horários e são, por exemplo, 2 cargos de professor, 2 cargos de profissional da área de saúde, ou seja, há compatibilidade de horários e os cargos, na verdade, são acumuláveis nos termos da Constituição Federal. Aí está ok. Ou seja, aqui é quando está ok nos termos do artigo 37, inciso 16 da CF. Tá aí. E aí vai vir o passo 7, que é o despacho decisório de arquivamento, ou seja, morreu o assunto. Não houve ou não está ocorrendo acumulação legal. Arquiva tudo isso. Foi denúncia, foi representação ou foi notícia furada. Não vou dizer falsa, mas inconsistente, sem respaldo. Agora, olha para cá. E se o parecer de admissibilidade vem com uma resposta sim? O que significa esse sim? Existem indícios razoáveis mínimos de materialidade daquela infração, acumulação ilegal, e da autoria, é aquele servidor que supostamente está acumulando. Se a resposta for sim, aí vem uma proposta de instauração de PAD e esse PAD vai ser instaurado pelo rito sumário. Está aqui. Vai ser instaurado pelo rito sumário. E aí daqui em diante é exatamente como nós estudamos lá no PAD pelo rito sumário no episódio de ontem, o episódio número 33. Ou seja, vem a portaria de instauração. Olha lá. Portaria de instauração. Portaria de instauração. Essa portaria de instauração, ela tem 2 conteúdos muito importantes. Conteúdo número 1, vai designar uma comissão de 2 membros, nem mais nem menos. 2 membros. Esses membros devem ser servidores estáveis, e se são estáveis, ocupantes de cargo efetivo, óbvio. Só quem é estável adquire, só quem é efetivo, cargo efetivo, concursado, é que se torna estável. E o segundo requisito é que ele tenha a mesma hierarquia ou hierarquia superior, ou então a mesma escolaridade
ou escolaridade superior em relação a isso. Ou seja, são os mesmos requisitos para ser membro de comissão do PAD pelo rito ordinário. A única diferença é que no rito ordinário são 3 membros. A comissão processante, 3 membros, nem mais nem menos. Aqui, no PAD pelo rito sumário, a comissão serão 2 membros, nem mais nem menos, mas os membros têm que ser estáveis, servidores estáveis, não podem estar em estágio probatório, e além disso, eles devem ser ocupantes de cargo de mesma hierarquia ou hierarquia superior, ou então ele tem a mesma escolaridade ou escolaridade superior em relação àquele servidor acusado. O segundo conteúdo importante da portaria é fazer uma circunstanciação do que vai ser apurado. O que é circunstanciar? É você fazer um brevíssimo resumo de que veio uma denúncia, veio uma acusação, ou veio uma denúncia, uma representação ou uma notícia, com os seguintes documentos anexos, diz que tem os documentos anexos, e dizer que esta denúncia imputa, atribui ao servidor o cometimento de tal infração, por tal razão. Simples assim. 10 linhas no máximo. Mas a partir da leitura dessa circunstanciação, o servidor vai poder ter uma noção sobre o que ele está sendo acusado e com base em que ele está sendo acusado, minimamente. Porque também não pode ser acusado aleatoriamente. Beleza. Feito isso, a gente vai para os atos inaugurais. Está aqui, olha. Atos inaugurais. Instalação, eu vou até mudar aqui vou fazer um destaque diferente aqui. Tá aí, pronto. Vai ter aqui, olha, instalação dos trabalhos da comissão, né? Instalação da comissão é uma reunião inaugural. A comunicação vai comunicar a autoridade instauradora que já iniciou os trabalhos, vai ter a escolha ou designação de um secretário para os trabalhos. No episódio anterior eu expliquei detalhadamente isso aí, você pode rever lá, ou já deve estar anotado nos seus apontamentos aí. Vai escolher o secretário e aí vai estudar os autos, ou seja, estudar a questão, vai estudar os autos. Tá aí. Pronto. Beleza. No rito sumaríssimo, ou seja, no rito sumário, que tem a instrução sumária, né? O próximo passo aqui agora é indiciação. O próximo passo aqui agora é a indiciação ou não. Professor, como assim não vai indiciar? Se ao estudar os autos, os elementos probatórios que vieram com a representação, com a denúncia ou com a notícia, escrachadamente evidenciarem que o servidor está acumulando 2 cargos que são constitucionalmente acumuláveis e que existe comprovadamente compatibilidade de horários, morreu aí. Eu vou indiciar para quê? Indiciar com base em nada? Ali, pior que isso, indiciar sabendo que ele é, entre aspas, inocente, não posso. A administração tem o dever de legalidade e a legalidade não ampara a indiciação de quem, de forma cabal e inequívoca, não está acumulando ilegalmente. Ele está ocupando e exercendo 2 cargos, mas não está na ilegalidade. Então não vai ter indiciação. Então indicia ou não. E aí, vamos visualizar onde nós vamos aqui agora. Olha, a gente vai do ponto 1 aqui, olha, a gente vai desse ponto 1 para esse ponto 1 aqui, ó. Vai do ponto 1 ao ponto 1. Para continuar nosso esquema, olha lá. Então, tá aí, ó. Beleza. Se for feita a indiciação, qual é o próximo passo? Se for feita a indiciação, o próximo passo é a citação. Próximo passo é a citação. A citação, quando fala que a citação,
Aí você deve se perguntar, citação de quem? Professor, isso é óbvio. Sim, mas perguntar o óbvio, lembrar o óbvio, não ofende. Vai citar o servidor acusado de... E aí, quando ele é indiciado, ele já pode ser considerado acusado, né? Acusado de acumulação ilegal. E essa citação, ela serve para quê? Essa citação serve para ele apresentar a defesa escrita. Vai ter a defesa escrita. Tudo bem? Tranquilíssimo isso aí. Apresentar a defesa escrita. Agora, vamos fazer a seguinte pergunta. Quem pode elaborar e subscrever, assinar essa defesa escrita? Vamos lá. O próprio servidor. Não é obrigatória a presença de defesa técnica por advogado no processo disciplinar, seja ele sumário, seja ele ordinário. Como é que é, professor? Não é obrigatório advogado para defender em parte? Não, não é obrigatório. Súmula vinculante número 5 do STF. Súmula vinculante número 5 do STF diz: é dispensada a defesa técnica, a defesa por advogado, nos processos administrativos disciplinares. Ponto. Ela é facultativa. Então o próprio servidor faz sua defesa, o bonitão. Segundo, o servidor pode querer uma defesa técnica, está preocupado, ele pode contratar um advogado. E aí outorga poderes a esse advogado através de um mandato, uma procuração, para que ele faça a defesa, sem problemas. O advogado vai ter todas as prerrogativas da advocacia e livre acesso ao trâmite do processo desde o início, ou a partir do momento que foi constituído. Quem pode ser a terceira pessoa? O servidor pode escolher e outorgar poderes a outra pessoa que não seja advogado para exercer e realizar a sua defesa. Então pode ser o próprio servidor, pode ser um advogado constituído, ou pode ser uma terceira pessoa que não seja advogado, mas a quem o servidor outorgou poderes para isso. Defesa escrita. Mas além desses três, ainda tem um quarto coringa que vai apresentar defesa escrita. Coloca uma coisa na sua cabeça. Em processo administrativo disciplinar, no rito ordinário ou no rito sumário, no processo administrativo disciplinar, sempre haverá defesa escrita. Sempre. Professor, e se o servidor não deu uma mínima? Tocou o F e não apresentou a defesa. Não constituiu um colega, um amigo para fazer. E nem constituiu advogado. Passou em branco o prazo, ele não deu as caras. Se transcorrer em branco o prazo, olha, se não apresenta a defesa escrita, vai ser feita a declaração de revelia. Declarar a revelia é diferente de produzir os efeitos da revelia. Declarar alguém revel, declarar a revelia, significa dizer: ele não se defendeu no prazo legal, não apresentou sua defesa. Isso é estar na situação de revelia. Agora, a pergunta é: qual é o efeito da revelia? O efeito da revelia é reputar, considerar verdadeiro todas as acusações contra o revel. Então, o que é a revelia? A revelia é não... Então, primeiro, o que é a revelia? Coloca aí, o que é a revelia? O que é a revelia? Interrogação, anota. Revelia ou revel é não apresentar a defesa no processo dentro do prazo legal. Ponto. Isso é o que é a revelia. Agora você vai colocar segunda pergunta. Qual o efeito da revelia? Professor, o senhor está tratando a gente como um Mobral, 2 anos. Não, desculpa, gente. Isso é muito importante. Então vamos passo a passo. Isso tem que entrar na sua cabeça para sempre.
Não é para hoje, para amanhã, é para sempre. Então, o que é revelia? Agora, qual é o efeito da revelia? Interrogação. Coloque aí. Qual é o efeito da revelia? Coloque. É reputar. É considerar verdadeiras todas as acusações imputadas, atribuídas ao acusado. É reputar, é atribuir, é considerar, aliás, é reputar, é considerar verdadeiras todas as acusações imputadas, atribuídas ao acusado. Anotou? Beleza. Bacana. Então, a gente sabe o que é a revelia e qual é o efeito da revelia. Agora, anota a terceira pergunta aí, a terceira pergunta. Ocorrem os efeitos da revelia no PAD? E aí tanto faz ser sumário como ordinário. Terceira pergunta. Ocorrem os efeitos da revelia no PAD? Interrogação. Nós vimos o que é revelia, nós vimos quais são os efeitos da revelia, e agora a pergunta é: esses efeitos ocorrem ou não ocorrem? Ocorrem ou não ocorrem os efeitos da revelia? Você vai colocar aí. Nunca ocorrem ou se aplicam os efeitos da revelia no PAD. Tanto faz ser sumário como ordinário. Nunca ocorrem os efeitos da revelia. Por quê? Porque se ele estiver em situação de revelia, se tiver declarada a revelia contra ele, ou seja, ele não se defendeu no prazo dado, será designado um defensor dativo para ele. E o defensor dativo será um servidor, preferencialmente ocupante do mesmo cargo, preferencialmente do setor onde ele trabalha. E esse servidor tem o dever funcional de apresentar uma defesa escrita. Dever funcional. E aí a gente vai para o prazo. Qual é o prazo da defesa? Claro, defesa escrita. Qual é o prazo da defesa? Ou para a defesa? Qual é o prazo para a defesa? Alguns já andaram colocando ali, se antecipando. Gente, quando você se antecipa algumas respostas, quando o que eu vou falando aqui vai gerando um brainstorm na sua cabeça e você vai puxando a ponta, isso não me ofende, não fique chateado. Bacana? Quando era aula presencial, que o aluno ficava antecipando, isso atrapalhava o raciocínio. Agora aí não, é tranquilo. Significa que a maneira como eu estou conduzindo didaticamente está fazendo aflorar dúvidas e respostas que você já tem aí no porão da sua memória para o nosso assunto. Isso é uma revisão, isso se chama revisão. Todas as vezes que a gente está revendo um assunto, a gente pode rever o assunto, permite a gente aprender, aprofundar e relembrar. Vocês estão relembrando. Ótimo. Qual é o prazo? Quem colocou aí? O prazo é de 5 days. 5 dias para preparar a resposta. Agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero a resposta de todos. Transcorrido o prazo, expirado o prazo de 5 dias, ele não apresentou a defesa escrita. Nem ele, nem seu advogado ou nenhuma outra pessoa por ele constituída, a quem ele tenha dado poderes. Expirou o prazo. O que vai ser feito? Declara-se a revelia, mas não aplica efeito de revelia. Declara a revelia e, em vez de aplicar os efeitos da revelia, que nós já sabemos o que é, em vez disso faz o quê? Designa um outro servidor como defensor dativo.
E a partir da data da designação, esse servidor tem quanto tempo para apresentar a defesa? Qual é o prazo que ele tem? A pergunta é essa. Qual é o prazo? A pergunta da Gisele. Professor, o instrumento que se usa para que um servidor dê poderes a um outro para fazer a defesa em seu nome, esse outro pode ser advogado ou não, tem de ser procuração? O instrumento material chama-se procuração. O contrato transferindo esses poderes chama mandato. Então, por meio de um contrato, um acordo de mandato, ele transfere os poderes e ele instrumentaliza o mandato, ele documenta o mandato através de uma procuração. E essa procuração, ela vale tanto para outorgar poderes a quem não é advogado, como para quem é advogado. Tudo bem? Beleza. Eu sei que você deve ter feito uma pergunta. Professor, essa procuração obrigatoriamente tem de ser feita por instrumento público, por escritura pública em cartório? Não. Essa procuração pode ser feita por um documento particular, um escrito particular, claro, no formato e no conteúdo de procuração, e deve ser assinado. Professor, tem que reconhecer firma em cartório? Não, pode reconhecer firma perante o servidor da própria repartição, perante o servidor da comissão. Ele vai ver lá que é o original, confere com o documento e coloca, reconhece a firma. Tem legislação sobre esse assunto. Tudo bem? Uma coisa vai puxando a outra, por isso chama-se revisão com aprofundamento. A coisa vai indo. Bacana? É para ficar craque. É para resolver as questões faixa branca, faixa marrom e faixa preta último dan. Resolver tudo. Beleza. Então, o prazo, colocaram o prazo aí? O prazo que o defensor vai ter vai ser de quanto? Prazo de 5 dias. 5 days? Confirmaram na lei? Diga aí quem foi que confirmou na lei já isso. São 5 dias. Ninguém fica... Eu tenho certeza que estão com um olho no peixe, outro no gato. É um no meu episódio aqui e o outro na novela da Globo. É certeza, mas tem certeza. O cara não... Cachorrada. Bacana. E aí vem a defesa escrita, gente. Próximo passo é a defesa escrita. Eu já nem até parei de numerar, mas você sabe, depois você numera aí o passo a passo. E aí vem a defesa escrita. Aí vem a defesa escrita. Você vai falar assim, professor, o senhor já foi advogado na área administrativa, ajudou muitos servidores em situações como essa, advogou 10 anos e tal. Argumenta o quê? Argumenta o quê numa hora dessa? Argumenta o quê numa hora dessa? Advogado é tudo picareta, vai vir com argumento de advogado. Nessa hora, eu peço licença a vocês para eu narrar um caso e vocês se coloquem na situação do advogado e do servidor. Beleza. Vamos lá. Tudo tranquilo? Beleza. Bom. Vamos colocar aqui. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, que eu vou usar esse espaço para eu fazer um desenho. Olha aqui. O servidor... O servidor... Gente, juro, só com o mouse não dá para fazer. Vou botar um braço dele aqui. O servidor X, vamos chamar de servidor X. Professor, por que não dá o nome dele? Então, o servidor X é porque ele é X-Men. É um X-Men, calma, relaxa. O servidor X, ele foi aprovado, tomou posse e entrou em exercício para o cargo de professor. Cargo de professor. Ele fazia a carga horária mínima de 20 horas e ministrava aulas numa escola pública de ensino médio à noite. Tempos depois, ele foi e passou para o cargo técnico
ou científico privativo de contador. Ele era analista, contador. Suponhamos contador. Desculpa aqui, gente. O analfabetismo que veio da roça. Aqui não é S, é R. Mas credo. Contador. Passou para o cargo de analista judiciário, especialidade contador. Só poderia ocupar esse cargo quem era formado em ciências contábeis com registro no Conselho Regional de Contabilidade. Ponto. Havia compatibilidade de horários, ele fazia 7 horas no expediente diurno, lá no tribunal, e ministrava aulas à noite, numa escola, colégio militar, por exemplo. Vamos colocar aí. Beleza. Acompanhe a história verídica. Este professor, depois de alguns anos de sala de aula, sofreu um infortúnio nas cordas vocais, que Deus nos proteja, e depois de vários tratamentos médicos com fonoaudiólogos, foi diagnosticado com uma lesão irreversível nas cordas vocais, que se continuasse dando aula poderia levá-lo à mudez, a perder a fala, a voz completamente. E aí ele sofreu, olha bem, ele sofreu uma limitação parcial, uma limitação física parcial, permanente em sua capacidade laboral. Significa que ele não presta mais para o trabalho? Não, ele exerce... Gente, é no cargo de professor aqui. Vocês são muito sacanas, cara. Vocês me veem fazendo um negócio errado e vocês não me avisam, só para ficar rindo. Eu tenho certeza que é. Caramba! Aluno é muito mala, cara. Mas eu não ligo. Estou sozinho mesmo, pode rir aí. Eu não ligo. Era de professor. Então ele sofreu uma limitação física permanente, diagnosticada, irreversível na sua voz, nas suas cordas vocais. Ele se tornou imprestável para o trabalho em geral? Não, ele exerce a sua função de contador perfeitamente, onde não precisa usar reiteradamente, de forma árdua, a sua voz. Mas ele foi declarado inapto para o exercício das funções, das atribuições de professor. E aí o que vai acontecer, gente? Ele vai ser aposentado por invalidez? Não. Porque para ser aposentado no cargo de professor por invalidez, tem que ser uma invalidez absoluta. Eles têm que ser imprestável para o serviço. Imprestável para o serviço. E aí ele foi readaptado. Se você ainda não sabe o que é readaptado, eu vou ter aqui ainda muito tempo, vida longa, Deus nos permita, para fazer aulas aqui de Lei 8.112, Lei Complementar 840 e explicar cada detalhe. Mas readaptado, ele vai ser tirado do cargo de professor e vão encontrar um cargo, um outro cargo vago, que não seja professor, um outro cargo diferente, de mesma escolaridade, compatível com a limitação que ele tem, com remuneração mais ou menos equivalente para ele exercer. Encontraram o cargo de assistente de biblioteca, compatível com os conhecimentos dele, compatível com a limitação, porque ele não vai ter que ficar falando muito, perfeito. E a remuneração mais ou menos, e ele foi para bibliotecário, vamos chamar que a gente chamava antigo, bibliotecário. Foi readaptado. O cargo dele de professor vai ficar vago, e vão chamar no próximo concurso, e ele vai preencher esse outro cargo vago de, estou chamando aqui grosseiramente, de bibliotecário. E ele foi para lá.
Acontece que, e aí vem o pulo do gato, acontece que o cargo de bibliotecário não é acumulável constitucionalmente com o cargo de contador. E aí nós estamos... Pegaram a história? História é real essa. E aí, tempos depois, ele foi representado, denunciado como acumulação ilegal. Por quê? Porque o cargo de bibliotecário é absolutamente inacumulável com o cargo de contador, analista contador. Estão entendendo? Eu tenho 3 perguntas para te fazer. Uma, é justo ele ter que ser exonerado de um dos cargos? 2, ao permanecer nos 2, ele permaneceu de má fé ou ele estava de boa fé? Porque originariamente ele entrou em 2 cargos acumuláveis, perfeito. Depois ele sofreu um infortúnio, uma tragédia na voz. E aí precisou ser readaptado. É razoável ele achar que por conta do... É razoável, pergunto se é razoável, é bom senso. Ele achar que por ter sofrido infortúnio e ser obrigado à readaptação, que ele poderia acumular, é razoável pensar isso, interpretar isso? Terceira pergunta e última. O advogado que fizer uma defesa escrita em favor dele, construindo uma tese jurídica de que ele teria direito, é um picareta? Está defendendo um cara que é indefensável? Eu quero que você coloque nos comentários aí o que vocês acharam desse meu exemplo e dessa situação. Fervilhou a cabeça? Percebeu que o direito não é simples? Que o direito tem beco sem saída às vezes? Coloca aí nos comentários. Deixa eu tomar minha água. Me emocionei aqui agora. Ninguém fala nada nesse chat. Todo mundo morto. Beleza. E aí vem a defesa escrita. Vocês se lembram que lá no início aqui do nosso fluxograma eu fiz a seguinte pergunta: vale a pena o servidor não optar naqueles 10 dias lá no início? Vale a pena? Vale a pena correr esse risco? A lei, no artigo 133, literalmente responde essa pergunta. Ela diz que o servidor, no prazo da defesa, dentro dos 5 dias, ele pode optar. Então, ele poderia optar lá. Se ele optar lá no início, ele evita todo esse procedimento. Mas lá no início, ele já perde a remuneração. Mas se ele deixar para optar aqui, ele vai ganhar pelo menos mais um mês de remuneração. Vale a pena? Porque isso aí vai se conectar com uma outra pergunta que eu fiz. Se ele vai ter que devolver a remuneração daquele cargo que ele vai sair. Eu não esqueci dessa outra pergunta. E ainda tem mais uma pergunta, que é aquela dúvida sobre a falsidade ideológica, porque ele fez uma declaração que não ia acumular e acumulou. Mas está vendo? Então, respondendo à pergunta, vale a pena ele deixar de optar lá naqueles 10 dias para optar só agora? Na minha opinião, vale. Vale a pena deixar, correr frouxo. E aí, quando chega na defesa, em vez de apresentar a defesa, ele faz o quê? Ele diz, no prazo da defesa, conforme a lei, estou optando pelo cargo tal e pedindo exoneração do outro. Pronto. E aí vai ser arquivado. Porque, olha só, vamos subir aqui. Se o servidor optar, se a resposta for sim, arquiva. Se ele optar, é considerado boa-fé. Se ele optar, é considerado boa-fé e caramba, o que aconteceu aqui com a minha caneta? Se ele optar, vai ser considerado boa-fé e vai tá aqui, aí e vai ser arquivado. Estão vendo? Então,
Se eu fosse consultado e fosse orientar, fala, não opta lá no início, calma, não vai dar nada para você. E, gente, é obrigatório, no momento da defesa, considerar a opção dele e aí arquivar. A autoridade competente para punir não pode dar outra solução que não reconhecer a boa-fé e arquivar se ele optar no prazo de 5 dias da defesa. Ele não apresenta defesa, ele coloca 2 linhas. Opto pelo cargo tal e me exonero do outro no prazo da defesa. Ponto. Agora, se ele não optar, se ele for para o pau, professor, mas que loucura que deu na cabeça dele deixar levar para o pau. Gente, esse exemplo do professor com analista contador é clássico. Eu orientei a deixar e... Por quê? Porque ainda que não se reconheça, de fato não reconheceu o direito dele acumular os dois, no caso concreto não reconheceu, mas foi reconhecida a boa-fé. E aí, se ele não optar, aí vai para o relatório. Quem é que produz esse relatório? A comissão. A comissão produz o relatório. E esse relatório ele é conclusivo opinativo. Ele conclui se tem culpa, se não tem, e opina qual é a solução, ou para arquivar ou para punir. E aí vem o despacho da autoridade para análise em julgamento. Mas entenderam? Então eu quero que vocês, com muita calma, entendam isso aqui, olha. Então eu dei esse exemplo da acumulação de professor com analista judiciário, área contador, em que ele foi readaptado por conta de problema na voz para um cargo que aí não era inacumulável, e aí chega um momento que, no mínimo, está claro, ele estava de boa fé, porque ele é razoável a pessoa compreender que porque por conta de um infortúnio, um caso fortuito, que ele sofreu esse infortúnio na voz, foi obrigado, contra sua vontade, perder o cargo de professor e ser readaptado para outro, ele poderia muito bem interpretar que fala, não, aí, assim, não tive a intenção, tem que ter alguma brecha na lei, ele vai perder metade da remuneração. Suponhamos que ele ganhasse 5 mil em cada um dos cargos, ele vai perder, a vida dele, entende? Mas, infelizmente, perdeu, só que não foi considerada má-fé. E aí a gente vai agora para a parte do julgamento. Então, se nós estamos nesse ponto aqui, olha, é porque ele apresentou a defesa e não optou. Se ele fez a opção, não vai para o julgamento. Encerra ali. Então, lá naqueles 10 dias, se ele não faz a opção, sequer instaura o processo sumário. Se ele não faz a opção, instaura o processo sumário, mas se no momento da defesa, no prazo da defesa, ele faz a opção, aí não vai a julgamento. Arquiva ali mesmo. Agora, se ele não fez a opção lá na defesa, e aí agora não tem jeito, agora vai a julgamento, olha. Vai o parecer de julgamento. Aí vem a análise das formalidades, é um saneamento, né? É uma espécie de saneamento. É uma espécie de saneamento do procedimento todo, para saber se está tudo de acordo com a lei. E aí, aqui a comissão que faz isso, vem a proposta da comissão, e a proposta dela é perguntar o seguinte: isso aqui se insere na competência da autoridade? A autoridade que vai demitir, que é caso de demissão, é a autoridade máxima. Se a resposta é não, se a resposta aqui é não, se não insere, vai remeter para a autoridade que seja competente. Então, se aquela autoridade que instaurou o procedimento não é de fato a que seria competente para punir, neste momento aqui você aproveita todo o procedimento, todas as provas e manda para a autoridade que de fato tem competência. Caso contrário, se a competência realmente é dela, aí vai para o julgamento de mérito pela autoridade instauradora. E aí, no julgamento, o que nós podemos ter? Seja qual for o resultado do julgamento, está aqui, olha, seja qual for,
vai mandar uma cópia para a unidade, para o setor, para informar o desfecho do processo. Que eles já estavam sabendo da tramitação do processo, em que o servidor daquele setor estava respondendo ao processo, e agora para ciência do desfecho. E aí, tem duas soluções. Responsabilização, ele vai ser punido com a punição, né? Chama apenação ou punição, grave essa palavra. Às vezes ela aparece em prova se você não dominar o significado. Apenar é punir, é sancionar, dá punição. Ou pode absolver. Essa absolução, ela pode ter três fundamentos. Essa absolução pode ter três fundamentos. Primeiro fundamento, falta de provas. Apurou, mas nada se comprovou. Ficou só nos indícios. Vai ser absolvido. A outra, não houve materialidade. E autoria. Ou seja, não houve acumulação, não foi ele que fez isso. E aqui é o seguinte, o terceiro fundamento, a boa fé. Como assim a boa fé? Todas as provas revelaram que ele estava acumulando ilegalmente 2 cargos públicos. Porém, todas as provas revelaram que ele estava manifestamente de boa fé. Professor, mas como de boa fé? Lembrem do meu exemplo do professor que foi readaptado e acabou sendo, por um infortúnio, um caso fortuito, sendo levado a uma situação de acumulação ilegal, que era muito razoável se buscar uma interpretação jurídica, que não aconteceu, no sentido de que ele poderia, que seria uma brecha. Ali ele estava de boa fé. Então, reconhecendo a boa fé dele, vai declarar a acumulação ilegal e vai determinar a exoneração dele do outro cargo. Mas ele vai permanecer com um dos cargos. E aqui tem um detalhe importante. Se quem instaurou o processo foi o STF, por exemplo, em que ele ocupava o cargo de técnico, ele vai ser exonerado do outro e pode ser exonerado de um outro que recebia mais. Então, o órgão que instaurou tem poder para exonerá-lo do cargo em que ele ocupa naquele órgão. Então, se reconhecida a boa-fé, vai declarar a acumulação ilegal para fazer o quê? Para demitir dos dois? Não. Vai exonerar ele de um dos cargos. De qual dos cargos? Do cargo em que ele ocupa no órgão em que instaurou, tramitou e julgou o processo sumário. Vai exonerar ele de um dos cargos e vai deixá-lo no outro. Então, é uma absolução. É uma absolução. A absolução com consequências, a consequência de perder. Agora, se ele for punido, a punição aqui é demissão dos 2 cargos. Não tem saída. Demite dos 2. Acontece que do julgamento de demissão ainda cabe o quê? Cabe recurso. Prazo 30 dias. Prazo para interpor esse recurso 30 dias. E aí, se não foi interposto recurso, faz o quê? Se não foi interposto recurso, arquiva tudo. Arquiva os autos do processo e o cara está demitido dos 2. O servidor está demitido dos 2. Se for interposto recurso, o recurso vai nos mesmos autos do processo que tramitava.
A autoridade despacha o pedido de reconsideração, ela pode reconsiderar ou não. Se não reconsiderar, o recurso hierárquico vai para análise para parecer das teses recursais. O recurso pode ser completamente negado, ele continua demitido, dos dois, ou a autoridade pode emitir um despacho decisório. Então, o despacho pode manter a decisão integralmente, pode atenuar a punição. Por exemplo, foi demitido reconhecendo, ele foi demitido reconhecendo a má fé. E aí depois, no recurso, reconsiderou para entender que houve boa fé. Ou então tem a eliminação da responsabilização, ou seja, anula completamente. E depois vai para o arquivo. Eis aí. E ainda tem o seguinte: depois de arquivado tudo, a qualquer tempo, pode fazer a revisão. Essa revisão é com base em fatos novos, provas que não existiam à época do fato, que está no artigo 174 da Lei 8.112/90. Está aí. Artigo 174 da Lei 8.112/90. Então, aí está a análise do nosso fluxograma, nosso passo a passo da acumulação ilegal. Passo a passo da acumulação ilegal. Beleza? Então, entenderam isso aí? Agora que vocês podem soltar um pouco a respiração, quero que vocês me digam o que vocês acharam dessa bagunça que nós fizemos aí, desse passo a passo. Compreenderam a lógica? Viram aí alguns detalhes? Agora me falta responder duas perguntas que eu tinha deixado aqui para o final. Duas perguntas. Primeira pergunta que eu tinha feito lá no início e prometi responder no final. É assim, ó. Qual era a dúvida? Professor, o servidor não tinha assinado ao caminhão do lixo. Cara, esses caras aceleram muito, faz muito barulho aqui, meu Deus do céu. O servidor não tinha assinado no momento da posse, no segundo cargo, uma declaração de que não iria acumular ilegalmente cargo, emprego e função pública e de fato acumulou. Isso não é falsidade ideológica, não é crime. Beleza. A resposta doutrinária e jurisprudencial: não vai ser crime. Vai utilizar um negócio chamado tipicidade conglobante, que eu não sei explicar, o pessoal aí da carreira policial, porque é o seguinte: tem um princípio no direito penal que diz assim: se o próprio ramo do direito em que nasceu a situação supostamente criminosa, se o próprio ramo do direito não lhe aplica as punições próprias desse ramo do direito, por que é que eu, direito penal, que sou subsidiário, é o princípio da subsidiariedade, o direito penal só entra em ação quando os outros direitos ou falharam ou deram uma outra solução não punitiva? Por que é que eu, que direito penal, tenho que vir com a minha mão severa da pena corporal, da pena criminal? Por que é que eu tenho que entrar em ação se o próprio direito em que nasceu a situação não o pune, dá o prazo para ele optar? E aí, dentro da teoria da tipicidade conglobante, que vocês sabem, eu não sei muito bem disso aí, ele vai ser considerado fato atípico. Se ligaram ao movimento? Se o próprio direito administrativo, onde nasceu a circunstância fática da suposta falsidade ideológica, se o próprio direito administrativo não responde a essa situação da declaração falsa com punição disciplinar, se o próprio direito administrativo, onde nasceu a suposta falsidade ideológica, não pune, por que é que eu, direito penal, que
sigo o princípio da subsidiariedade, da última ratio, tenho que aplicar a sanção pela tipicidade conglogante, isso é fato atípico. Não é crime, fato atípico. Então, respondi a primeira pergunta sobre aquela declaração. Então, vale a pena acumular? Se você tiver a oportunidade e eles não pegarem, hoje em dia isso é muito difícil, gente. Eu já acumulei 2 cargos públicos. Isso não é crime. Acabou de ver. Mas hoje, com os sistemas eletrônicos, pega. A não ser que você acumule com o município, que não tem integração e tal. Beleza. Mas sempre vai ter a caguetagem. A boa e velha caguetagem. Segunda pergunta que eu fiz. Olha, o sujeito acumulava ilegalmente um cargo de técnico judiciário, ou outro cargo qualquer, com um analista judiciário. 2 cargos que eram inacumuláveis entre si nos termos da Constituição. Só que ele acumulava os 2 cargos, ele efetivamente prestava o serviço e cumpria a carga horária nos 2 e recebia as 2 remunerações. Depois do processo pelo rito sumário, foi determinada, ou na verdade não foi determinada, foi feita a opção, porque reconheceu a declaração, a acumulação ilegal, e ele teve que sair de um dos cargos. A pergunta que eu tinha feito lá no início, e respondo agora, se foi reconhecida a acumulação ilegal e ele inclusive teve de deixar um dos cargos, ele vai ter de devolver as remunerações percebidas pelo exercício desse cargo acumulado ilegalmente ou um dos 2? A resposta é não. E o não tem como fundamento o princípio da vedação, o princípio da proibição do enriquecimento ilícito. E esse princípio rege a nós particulares e rege o poder público. Se ele efetivamente prestou a sua força de trabalho que não pode mais ser devolvida, se ele passou lá nos seus atendimentos, nas suas tarefas, se a administração determinasse que ele devolvesse a remuneração, mesmo ele estando de forma ilegal, se a administração determinar a devolução das remunerações, sem que ela, a administração, tenha condições de devolver a força de trabalho já prestada, ela, a administração, estaria incorrendo no enriquecimento ilícito. E isso é proibido, é vedado, inclusive para a própria administração. Então, a resposta é não. Ele não vai ter que devolver as remunerações se efetivamente exercer os 2 cargos para não acarretar enriquecimento ilícito para os cofres públicos, para a administração, para o interesse público. Simples assim. Muito bem? Bacana. Nós já estamos no adiantadíssimo da hora. Eu havia trazido aqui para vocês, se eu não me engano, 7 questões. 7 questões. O que eu vou fazer com vocês sobre essas questões? Que eu já estava até programando que talvez não desse para responder. O que eu vou fazer? Eu vou passar o gabarito, porque o gabarito não importa. E eu quero que vocês, a título de revisão, mas não é aquela revisão para gabaritar ou não, se gabaritar ótimo, mas é para vocês fazerem um teste em casa. Eu vou cobrar na próxima live, na próxima temporada, semana que vem. Para vocês tentarem identificar quais são os conceitos cruciais que cada questão e cada opção apresenta, que você está dominando ou não, e faz, não para mim, para você mesmo, um resumo desses conceitos. Ou você faz porque já sabe, ou você pesquisa para responder. Então, em cada questão, por exemplo, só te dando um exemplo, ele lê aqui assim, olha, assim, o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar. É uma pergunta aqui, olha, prazo. Então, você faz um resumo dizendo qual é esse prazo. Primeiro, a primeira fase do processo, qual é a primeira fase do processo? Então, na verdade, quais são as fases? Está aqui, olha. Quais são as fases? É isso que eu quero que você faça. Extraia os elementos conceituais cruciais na hora que você for fazer as questões, coloque em um rascunho e produza um pequeno, um sintético resumo respondendo ou incluindo as definições conceituais disso que você extraiu. Vamos tentar fazer esse exercício. Sei que no primeiro momento vai ser difícil e tal, mas se você se condicionar a isso aí, você vai fazer um estudo bacana. Então, vamos colocar aqui.
A questão 01, ela tem o gabarito letra A. A questão 02, ela tem o gabarito B. A questão 03 tem o gabarito letra A. A questão 04 tem o gabarito letra A. A questão 05 tem o gabarito letra E. A questão 06 tem o gabarito letra C. Então tá aí. Deixa eu só agrupar aqui para vocês verem com calma. Então aqui o gabarito, olha, vejam aí o gabarito. Esse material, quem não pegou, ele está no link aí na descrição do vídeo, que vai te remeter lá para o canal do YouTube. Então tá aqui, vamos negritar, vamos fazer aqui um encolhimento para você memorizar isso aí, olha, memorizar o gabarito. Tá aí. Eu vou fazer até melhor, vou fazer um negócio, vou fazer um charme aqui para vocês. Sou um cara bacana, sou um cara legal. Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha o gabarito aí, ó. Pá. Eita, saiu tudo errado. Caramba. Que código doido foi esse? Não deu certo o que eu queria fazer. Olha, vocês viram, eu nem sabia que dava isso. Algum professor de informática, você dá Ctrl C, Ctrl V, quando eu colo lá no YouTube dá um negócio errado. Então anotem o gabarito, anotem aí. Anotem aí o gabarito para vocês. Anotem aí. Ó, vamos anotar. Anotem aí o gabarito. Beleza. Muito bem. Repete o artigo da revisão. O artigo da revisão. Qual é o artigo da revisão? Olha a primeira dúvida. Artigo 174 da Lei 8.112/90. Artigo 174 da Lei 8.112/90. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Vamos aqui. Vamos para cá. Colocar no Google. Aqui. Na hora. Vamos lá. A Lei 8.112 está aqui. Vamos para 174. Vamos achar aqui. Planalto. Aqui, quem sabe, faz ao vivo. Eu sei que está cortando, mas eu vou colocar lá para vocês. Calma, calma. Relaxem. Relaxem. Fique tranquilo. Tranquilo. Cabeça fresca. Está aqui, olha. Olha só. É o que eu estou falando, ó. Processo de revisão, isso da Lei 8.112. Então, vamos aqui. Olha só. Pronto. Aí a gente vai para cá e posta aqui, olha. Vamos lá. Pá e pá. Aqui. Pronto. Olha aí. Maravilhoso. Tá aí, ó. Que coisa bagunçada. Vamos lá. Agora a gente já está na reta final, era a dúvida. Revisão. Olha aí. 174. O processo disciplinar, tá aí, ó. Processo disciplinar poderá ser revisto. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, tá aí, olha. A qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos, tá aí, tem que ter fatos novos, ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido. Beleza. No caso da incapacidade. Depois vocês leiam os outros artigos lá. Mas esse aqui é o artigo 174, que é o artigo que trata da revisão, ou seja, da revisão do processo. E esse processo aqui, que processo que é? É o processo é esse? É o PAD. É o PAD. Deixa eu perguntar, todos anotaram o gabarito? Todos tiveram a oportunidade de anotar o gabarito? Está aí. Todos tiveram a oportunidade de anotar o gabarito aí? Sem problemas? Tranquilíssimo. Beleza. Mais uma vez, eu queria pedir para vocês avisarem para todos os malucos que forem fazer o concurso da Polícia Civil, para agente, que vai cair administrativo. A partir deste sábado, a gente vai começar uma live especial, raio-x da questão, num formato um pouco diferente, que a gente vai focar mais nas questões, vou fazer a revisão teórica dentro das questões, como eu fiz lá na nossa live no episódio 32, vai fazer uma live
das 7 às 8 da manhã no sábado, das 7 às 8 da manhã no domingo. Então, vai ter agora uma série especial que a gente vai abordar ponto a ponto do edital. Então, 7 às 8 da manhã no sábado, 7 às 8 da manhã no domingo, para quem for fazer concurso da Polícia Civil. Mas se você está estudando para tribunais, para concursos da banca CESP, eu vou fazer o estudo, a revisão e aprofundamento, exclusivamente com base nas questões do CESP. Vou direcionar lá o que eu faço, isso que eu faço aqui com as questões, só que um pouco mais aprofundado. Então, mesmo que você não vá fazer o concurso da Polícia Civil, mas quer se aprofundar no direito administrativo com base na banca Sebrasp, CESP-Sebrasp, sábado, 7 da manhã, domingo, 7 da manhã, vai começar esse episódio de live especial. O verdadeiro raio-x da questão nós vamos arrochar. Então, avisem para Deus o mundo. Eu quero pelo menos uma audiência de, como é de manhã, não tem ninguém dormindo, pelo menos 150. Não é possível. Então, sábado e domingo, começando nesse sábado agora, a gente vai começar a divulgação já, mas já estou avisando para vocês de antemão. Beleza? Tranquilo. Inclusive, vou criar um grupo no Telegram específico para isso, para eu mandar os materiais. Vai ser bacana. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Compartilhem, divulguem. Obrigado pela participação mais uma vez. Lembrando, todos os vídeos dessa temporada, ou seja, estamos o episódio 31, o episódio 32, o episódio 33 e este de hoje, o episódio 34, eles ficarão disponíveis para você assistir e rever até o próximo domingo, às 23 horas e 59 minutos. E aí, vou colocá-los no privado. E a gente vai para a nossa próxima temporada. Professor, e os vídeos antigos? Os mais antigos eu vou deixar e vou tirando muito aos poucos para vocês irem assistindo. Mas o canal sempre vai ficar com pelo menos lá uns 10, 15 vídeos. Eu vou revezando. Posso pegar algum desses vídeos, voltar em algum momento e tal. Mas eu quero pessoas comprometidas que ou assistem a live ao vivo aqui comigo ou assistam dentro da semana. Porque senão eu não consigo fazer um aprofundamento, um avançar. Porque eu quero avançar. Eu quero ir para temas cada vez mais aprofundados e tem alguns temas aqui que são pré-requisitos. Então eu quero que as pessoas acompanhem. Eu quero comigo aqui as pessoas que estejam comprometidas menos a melhorar. E aí vai ser assim o tempo todo. Então, é preciso, quem não conseguiu ver os episódios anteriores, tem de maratonar na sexta, sábado e domingo até meia-noite, porque aí eu vou tirar os vídeos dessa temporada. E aí na semana que vem a gente começa a próxima temporada, temporada 8, com mais 4 episódios. Bacana? Muito obrigado, até mais. E aí, em breve a gente vai falar sobre a questão da comunidade de direito, comunidade Emerson Caetano, direito administrativo, com muito mais conteúdos aí para vocês. Até